Distribuições mensais acima de 100% do CDI. Fique aqui nesse vídeo e saiba mais dos fundos da estratégia de crédito imobiliário da ZQuest. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Pérez do time comercial da ZQuest e estou começando por aqui a atualização trimestral dos nossos fundos imobiliários. Ao longo do vídeo nós falaremos tanto sobre os fundos de crédito imobiliário, a ZPR11 e a ZPR Portfólio Renda Mais, quanto o nosso fundo de galpão logístico, o AZPL11. O mercado imobiliário segue bastante desafiador em um mercado de juros elevado, o que também traz oportunidades relevantes para o nosso time de gestão. Diante disso, o primeiro trimestre dos nossos fundos foi em linha com aquilo que pretendemos prover para o cotista, distribuições mensais consistentes e competitivas, que quando somadas à isenção de R dos rendimentos fundos imobiliários, oferecem para o investidor um retorno ainda mais interessante. Falando sobre a distribuição ao longo do primeiro trimestre de 2026, o AZPR11, que é o nosso primeiro FII setipado de crédito, distribuiu em média, ao longo desses 3 meses, 12,5 centavos, enquanto o AZPR Portfólio Renda Mais, o nosso fundo que também setipado, só que ele é mais recente, ele tem menos tempo de estrada e é da categoria Renda Mais, entregou em média R$ 1,15 por cota ao mês. Ambos os fundos de crédito imobiliário da ZQuest acima de 100% do CDI no período. Quando a gente fala de AZPL, nosso fundo listado de tijolo, focado em ativos logísticos, apresentou em média uma distribuição de 7,5 centavos por cota ao mês, com ocupação total dos ativos e upsides começando a ser capturados nas revisionais de contratos de locação. Vamos entender o que está por trás desses números que eu apresentei para vocês, as carteiras, o mercado de crédito imobiliário e as perspectivas para os próximos meses? Com isso, vou passar a palavra para o Luiz Henrique Pérez, o sócio e gestor responsável pelos fundos de crédito imobiliário da ZQuest Panorama. Tá contigo, Pérez. Olá pessoal, bom, acho que tudo isso que o Pedro comentou é fruto muito do trabalho que a gente vem fazendo, a nossa dedicação, um time experiente, um time ouvindo o que acontece do mercado, presente no mercado imobiliário, que consegue produzir e construir as oportunidades e os investimentos que a gente tem conseguido aí ao longo do tempo. Falando um pouco dos nossos produtos, dos nossos fundos da casa. Começando pelo Renda CDI, o nosso mais novo fundo de crédito setipado, ele atingiu nesse primeiro tri a maturidade da carteira e os resultados estão crescendo mês após mês e daqui para frente a gente imagina uma grande estabilidade com um running muito satisfatório para os cotistas. Falando um pouco do AZPR. O AZPR é o nosso principal fundo da casa, é o fundo mais antigo, o nosso primeiro setipado com robustez aí de captação no mercado. A gente já está num momento diferente dele, ele já está num ciclo que a carteira já amadureceu e a gente tem feito um rápido reinvestimento. Isso tem sido muito satisfatório também, os resultados mostram isso, Então a carteira já está se renovando para um segundo ciclo de investimento desse fundo. Falando um pouco também do AZPL, que é o nosso fundo listado de logística, que engloba um grande ativo, 2 ativos logísticos importantes e um portfólio importante de crédito que compõe o blend da carteira. Na parte de ativos logísticos, a gente segue com 100% do portfólio alocado, ou seja, locado com grandes inquilinos. Agenda de revisionais, ou seja, quando a gente começa a ter ganhos acima da inflação, já estão começando a acontecer nesse portfólio, então isso é muito satisfatório e vai produzir resultados ao longo aí de 2026 com certeza, e o portfólio de crédito dele segue igualmente bem alocado, bem trabalhado, assim como nos outros 2 fundos, Renda CDI e no AZPR. Falando um pouquinho de carteira, eu acho que o nosso trabalho, além de originar, é cuidar da carteira, é fazer uma gestão dedicada do dia a dia, ter um time para isso dentro de casa, como a gente escolheu operar no mercado, tendo tranquilidade e segurança para passar essa segurança para vocês cotistas efetivamente que investem conosco. Então, a carteira segue dentro desse trimestre, dentro de um grande equilíbrio, a gente não teve nenhum evento adverso, a gente tem acompanhado muito de perto, a despeito desse momento de mercado mais desafiador, inflação um pouco mais incômoda, taxa de juros um pouco mais pesada, insistentemente pesada, os conflitos internacionais que interferem mais ativamente na questão de inflação. Então você pega petróleo, toda a matriz rodoviária, toda a matéria-prima chega por meio de transporte via diesel. Isso tem criado uma pressão, mas essa pressão está muito controlada nos parceiros que a gente tem alocado capital. A gente está acompanhando de perto as obras, o andamento, está tudo dentro de um
uma normalidade e a gente está muito tranquilo com esse portfólio construído. Ainda em relação ao portfólio, os spreads médios da carteira continuam no range entre CDI mais 3,5 e CDI mais 4,5 e algumas das operações ainda têm os FIIs, que geram um resultado antecipado para cada um dos fundos, para cada papel que tem alocação dentro desses fundos, e a gente segue com um volume importante de investimentos a serem realizados aí nos próximos meses, considerando todas as operações que a gente já originou e que estão em curso de desembolso dentro de casa. Acho que, fechando aqui essa parte, né, acho que o que é importante passar para vocês é como que a gente consegue entregar um bom resultado, como que a gente consegue entregar uma carteira saudável e ao mesmo tempo conseguir manter essa recorrência de realocação do investimento, que é um ativo muito importante para o investidor, porque se o ativo acaba no fundo, você fica com o hiato de investimento e a sua rentabilidade cai e a gente não está fazendo isso. A originação direta. A gente escolheu fazer uma originação direta como estratégia core na parte de crédito imobiliário. Isso tem para nós uma vantagem competitiva em relação ao mercado. Por quê? Porque ela permite que a gente faça uma seleção inicial mais dedicada, mais cuidada, uma análise mais criteriosa, entender melhor o tomador do crédito, ou seja, eu vou direto no incorporador, eu não fico esperando uma informação via um telefone sem fio com esse tomador de crédito, eu trato com ele a demanda, eu trato com ele de garantia, eu estruturo a melhor forma da operação para que fique dentro dos moldes que a gente entende que é satisfatório e seguro carregar dentro do nosso portfólio, e isso nos permite o quê? Antecipar muitos riscos que acontecem ao longo da vida de um desenvolvimento de empreendimento. Então, acho que nesse cenário, a gente consegue ter uma vantagem competitiva de antecipar situações que podem acontecer ao longo do ciclo. Não significa dizer que elas não acontecerão, mas significa dizer que a gente diminui muito a probabilidade de algum desvio acontecer, porque já tem governança, já tem uma estrutura, já tem toda a parte de arcabouço, de robustez da operação montado desde a concepção dela. Então isso para nós traz uma segurança da qualidade de quem a gente aloca o capital com as empresas que tomam as operações conosco, segurança na administração do portfólio, porque a gente faz a administração dentro de casa, com um time interno, então a gente escolhe os bons parceiros, mas temos pessoas dentro de casa fazendo esse trabalho. Então acho que isso traz para nós uma vantagem competitiva em relação ao mercado, nos dá a tranquilidade de manter sempre a esteira de originação ativa, o reinvestimento, como no caso do AZPR, assegurado, e a qualidade da entrega, tanto de dividendo, com uma boa relação de risco e retorno para vocês cotistas. É o que a gente se compromete a fazer e é para isso que a gente trabalha todos os dias aqui dentro de casa. Obrigado, Pérez. Para quem quiser acompanhar de perto as novidades dos nossos fundos, siga a ZQuest nas redes sociais. Lembrando que estamos no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp através do nosso canal oficial e aqui no YouTube. Todos os links estão na descrição deste vídeo. E se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre os fundos imobiliários da ZQuest, acesse o nosso site e confira os relatórios mensais dos fundos. Nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!